Nós temos feito lá em casa algumas experiências com plantas. Estamos a tentar conseguir alimento das plantas. Não está fácil. Elas são complicadas. São como os filhos. As plantas têm que ser mimadas, cuidadas. Não dão fruto assim só por acaso no lugar onde a gente quer. Elas muitas vezes escolhem o lugar onde vão crescer porque não é porque nós gostamos daquele cantinho ali, naquele vaso em particular, que elas vão dar fruto ali. Muitas vezes o que acontece na natureza é que a planta procura o lugar correto para crescer e dar o seu fruto. Uma experiência científica levada a cabo pelo professor Stefano Mancuso. Ele trabalha no Laboratório Internacional para a Neurobiologia das Plantas, em Florença. Ele fez uma experiência que é muito conhecida, mas gravou, filmou aquilo e demonstrou. Colocou 2 plantas de feijão verde, uma do lado da outra, e uma vara no centro. O feijão verde é uma trepadeira. Ela trepa. Então deixou ficar uma câmara fotografando aquilo durante muito tempo e depois juntou todas as fotos e viu o processo. E é curioso porque a vara está no centro, cada um dos pés do lado e, como se tivessem olhos, as plantas começam a procurar a vara. Não foram encaminhadas. Elas estavam sensivelmente a meio metro dessa vara. Mas a planta começa a procurar a vara, as duas começam a procurar a vara e cada uma se inclina para o lado da vara. Como se elas tivessem percepção do que existe à volta delas. Até que uma delas consegue encontrar a vara e começa a enrolar-se à volta da vara. A outra planta, nesse momento, desiste e começa a orientar-se para outros lados, procurando uma vara na qual se enrolar. E o que é fantástico nisto é que nós olhamos para as plantas normalmente como se fossem seres, eu não digo inanimados, mas seres sem qualquer tipo de inteligência. Até costumamos usar a expressão, olha, aquela pessoa está ali e parece um vegetal, não faz nada. Não reage. E não é verdade, porque as plantas reagem muito mais do que os animais ao meio ambiente. As plantas, isto pode parecer chocante o que eu vou dizer, mas as plantas parece que têm uma consciência. E consciente é aquele que se apercebe do seu entorno. Elas conseguem detectar luz, detectar objetos, campos magnéticos, gravidade. Se nós colocamos um vaso inclinado, ela sobe. Tem toda esta percepção. E nós, como cristãos, nós, como crentes em Deus, podemos-nos mais uma vez maravilhar da obra de Deus aqui. Porque realmente é incrível como é que um ser vegetal que nós olhamos para ele simplesmente como algo inanimado praticamente, tem toda esta informação e consegue fazer todas estas coisas. Provavelmente, como elas fazem tudo tão devagarinho, nós não nos apercebemos. Mas se conseguíssemos ver o que elas fazem de uma forma acelerada, simplesmente a nossa boca, o nosso queixo iria cair, porque é mesmo fantástico. Fizeram também uma outra experiência científica, desta vez por um investigador chamado Michael Pollan. E esta é mesmo incrível. Colocaram a gravação do som de uma lagarta que mastigava folhas. Gravaram este som, foi ampliado, e é o som de uma lagarta que mastiga folhas. E colocaram esse som a ser reproduzido vezes sem conta, junto de plantas.
E o incrível nisto é que as plantas reagiram ao som e começaram a segregar um líquido para se proteger das lagartas. Não havia ali nenhuma lagarta. Simplesmente o som de uma lagarta mastigar folhas fez com que as plantas reagissem. E a pergunta é, as plantas têm ouvidos? As plantas não têm ouvidos, nem têm cérebro para processar essa informação. Há quem diga que tudo isto aconteceu por acaso. Nós, como seres humanos, classificamos a natureza em 3 grandes grupos. Seres humanos, animais e vegetais. E é por esta ordem. Como se os vegetais fossem o ser menos importante. Mas como criou Deus esses 3 grupos? Foi por esta mesma ordem? Gênesis capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E foi a tarde e a manhã o dia 3º. No 3º dia foram criados os vegetais, as plantas. 5º dia, os répteis das águas, as aves, as grandes baleias. 6º dia, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E por último, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado e toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por último, foi criado em último lugar. Sem as plantas, nós não poderíamos viver. No mesmo capítulo de Gênesis, podemos ler, disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Sem as plantas, não podemos viver. Mas de todas as plantas criadas por Deus, eu gostaria de falar um pouco, em pormenor, sobre uma planta muito especial. É uma planta que foi rejeitada. Seríamos muito mais felizes se essa planta tivesse um lugar nas nossas vidas. E atenção que eu não estou a falar aqui de uma figura de estilo. Isto não é nenhuma parábola, não é uma planta em forma figurativa. É realmente uma planta. E muitos dos irmãos estão a pensar, que planta é essa que foi rejeitada e que nos faria muito mais felizes? Foi a planta, talvez a planta, mais importante alguma vez criada por Deus. E que poderia ter mudado todo o mundo. Uma planta. Quando Deus criou Adão e Eva, não fez deles robôs, autómatos, sem nenhum tipo de escolha, certo? Quando digo que Deus nos deu liberdade, os irmãos podem comprovar isso no Gênesis. A liberdade foi-nos oferecida logo no princípio. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele ofereceu liberdade à humanidade. E quando eu digo no princípio, eu uso a mesma palavra que está no primeiro versículo do Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Notem que a palavra céu, no original, significa que sustém as coisas. Firmamento. O universo. Este princípio, eu já vou à planta. Eu sei que vocês estão à espera de saber qual é a planta. Eu já vou lá. Mas isto é importante. Este princípio não é o princípio de Deus. Porque Deus é eterno.
É o princípio e o fim. Ele não tem princípio e fim. Este princípio é o princípio da criação. É o primeiro momento. E quando falamos em criação, incluímos duas criações muito importantes. O tempo e o espaço. Antes da criação não havia tempo. Não havia espaço. Deus criou o tempo e o espaço. Então qual é esta planta? Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos o que aconteceu com a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito falado esse acontecimento. Foi graças a esse acontecimento que hoje podemos saber que Adão e Eva fizeram mal em escolher aquele fruto. Se não tivessem provado aquele fruto, nós hoje não saberíamos que eles tomaram a decisão errada. Mas pouco se fala da árvore que foi rejeitada. Toda a gente conhece a história má. Toda a gente conhece o lado mau da história. Mas pouca gente fala da árvore da vida. Porque havia duas árvores bem no centro do jardim. E isto, agora sim, é uma figura de estilo. Nós, quando falamos de alguém, quando falamos dos acontecimentos, normalmente aquilo que fica de mais importância e aquilo que toda a gente se lembra é o que aconteceu de mal. Alguém, por muitas coisas boas que possa fazer, comete um deslize, faz uma coisa má, e é disso que se fala. É do mal. É desse lado errado. É da má escolha. Aqui, a árvore da vida foi esquecida, praticamente. Todos se recordam da árvore do conhecimento do bem e do mal, simbolizado por uma macieira, segundo as tradições dos homens. Mas ninguém se lembra da árvore da vida. Deus colocou essa árvore no meio do jardim, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem no meio do jardim. Eram, portanto, as árvores mais importantes. E eles, e isto é importante, eles não tinham sido proibidos de comer da árvore da vida. Ordenou o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Dela. Só ela. Não da árvore da vida. Eles poderiam ter comido da árvore da vida. Eles tiveram a escolha e bem no meio do jardim estava a escolha. A morte ou a vida. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lança-o fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Quem conhece o mal e o bem através dos séculos? Nós conhecemos alguém que viva séculos e séculos e séculos e séculos e esteja sempre presente e que seja conhecedor do bem e do mal e que escolha sempre o mal? Esse alguém é alguém que nos vai perseguir pelo resto das nossas vidas para que falhemos o nosso objetivo. E esse alguém é Satanás, que vai estar sempre rondando. Hoje mesmo, à nossa frente, nós temos a árvore da vida.
e temos possibilidade de aceder a ela. A maravilhosa salvação é a nossa árvore da vida. E a escolha é muito simples. Ou tomamos o fruto e o comemos e deixamos que ele nos transforme, ou passamos ao lado e escolhemos simplesmente viver o tempo, minúsculo tempo, que nos resta à face da terra. No início, eu mencionei que o tempo e o espaço são parte da criação. Deus criou essas duas dimensões no princípio. Se não comermos o fruto da vida, nunca poderemos experimentar o verdadeiro princípio, o verdadeiro alfa e ômega, a presença eterna do Criador, a eternidade. 1000 anos, 1 milhão de anos, o que é isso? Isso é um pequeno gesto da criação. É um sopro do tempo para Deus. Uma pequena erva que cresce no campo. Por muito surpreendente que seja cada pedacinho da criação, por muito inteligente que seja cada pedacinho da criação, até a mais simples planta pode parecer muito surpreendente, mas nada se compara à árvore da vida. E termino com um versículo, em Apocalipse, capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade, na Jerusalém espiritual, pelas portas. Amém, amém.